Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Então vamos verificar o que temos aí para a nossa aula. Temos a aula de número 16 com a nossa revisão e avaliação. Então vamos aí para a nossa revisão de Geografia. Muito bem, então vamos para a nossa revisão, verificar aí alguns conteúdos, que nós vimos nessa segunda unidade. E aí falamos sobre conflitos agrários, falamos sobre reforma agrária, globalização, sobre os BRICS, países emergentes, e vamos iniciar com os conflitos agrários. Aí nós vimos que os desafios, eles persistem há décadas, há centenas de anos, como a gente pode observar. Então, nesse mapinha, para a gente rever um pouco dos conflitos, inclusive a gente observa ali no Pará com um destaque para a questão dos conflitos que ocorrem aí com relação às terras. Então, a disparidade na distribuição de terras, isso acaba provocando aí uma série de conflitos nas áreas rurais. E no mapa a gente consegue observar a partir aí da nossa legenda, Nós temos a quantidade de conflitos em terras na área rural. Falamos também sobre os conflitos pela posse de terras. E aí a gente pontuou algumas coisas, um dos principais nós temos os poceiros, os grileiros que se apossam ali das terras, os grileiros que vêm e tomam essas terras dos poceiros, Aí a gente tem várias questões, como a falsificação de documentos dessas terras, entre outras questões, o que vai gerar um intenso conflito aí. Vimos também a questão dos conflitos aí com relação aos seringueiros, também é um outro ponto que nós verificamos na nossa aula, com relação aos conflitos que ocorrem nas terras, tá bom? Que os seringueiros. A questão também dos pequenos proprietários legais dessas terras, que muitas das vezes ali, por influência dos latifundiários, têm as suas terras tomadas por esses latifundiários, isso acaba gerando também esses conflitos. E também a gente observa a questão das lutas armadas com inúmeras mortes, Inclusive a gente verificou no mapa anterior, a gente consegue perceber isso, o quantitativo de pessoas que morreram em conflitos armados. Além disso, também nós temos uma outra questão que fica evidente aqui para a gente nesse mapa, que são as crianças, Aqui a gente tem, olha, pessoas de 5 a 17 anos, E aí a gente observa a quantidade de pessoas trabalhando ali em situação precária nesses latifúndios, nessas terras, entre outras questões que a gente pode observar, ocasionando aí uma desigualdade social. Então, são alguns dos pontos que nós observamos durante a aula sobre a concentração fundiária, reforma agrária e os conflitos na posse de terras. E temos a estrutura fundiária, que nada mais é que a estruturação, a organização das propriedades rurais, tá bom? Aqui a gente observa como é que está estruturado. E aqui no Brasil nós falamos sobre, inicialmente nós temos uma elevada concentração de propriedades, Então nós temos uma quantidade enorme de propriedades que estão concentradas nas mãos de poucas pessoas, que chamamos de latifundiários. E nesses latifúndios, a atividade ela está voltada aqui para a exportação, E aí nós falamos, inclusive, sobre a questão da desigualdade social, onde uma grande parcela da população no território brasileiro, apesar de todos os alimentos que produzimos, mas como esses alimentos eles são aí exportados, a gente tem uma grande parcela da população que não tem alimento ali diariamente, que estão passando fome. Na estrutura fundiária também nós vimos que para uma melhor classificação das propriedades, a gente
observou aí uma padronização que foi feita, né, entre módulo rural e fiscal, né, e para estabelecer aí esses módulos, né, como a gente pode observar aí na imagem, a questão da fertilidade da terra, né, será que essa terra nessa imagem ela vai ser utilizada, o que vai ser feito com ela mais adiante. Nós vimos 3 fatores, então para a gente relembrar, nós temos aqui a questão da localização, onde é que essa terra ela está localizada? Será que ela está localizada ali numa área onde aquela terra ela tem ali um valor, né, maior, um valor menor com relação à localização? O segundo ponto, nós falamos sobre a fertilidade e o clima, que também está associado à localização, né? Então, essa terra, ela é uma terra fértil. O clima dessa região onde essas terras estão localizadas, né, é propício ali para a atividade da agricultura, para a atividade da pecuária, observar as características ali daquele local, da fertilidade e do clima. E também vimos o tipo de produto cultivado, tá bom? Então, são esses 3 aspectos, esses 3 pontos que a gente observa. Fertilidade e clima, além da localização, e aqui o tipo de produto que vai ser cultivado, tá bom? E também analisar, né, com relação a essas 3 características, se essa terra ali ela vai estar voltada, é um latifúndio, é uma pequena propriedade, vai estar voltada ali para o mercado imobiliário, para a atividade da exportação, ou uma empresa rural, né, fornecendo matéria-prima para as indústrias, entre outras características, tá bom? Falamos também da reforma agrária, aí a gente vai observar algumas informações que nós vimos aí, que é a redistribuição de terra. Então, toda vez que a gente falar aqui em reforma agrária, vocês vão lembrar aqui de redistribuição de terra de maneira aqui igualitária, tá bom? De forma equitativa, né? Dentro dessa redistribuição. E um dos grandes problemas do Brasil, né, nós temos a questão da reforma agrária. A gente tem ali toda uma teoria, mas colocar em prática, a gente tem aí uma grande questão, né, um grande problema. Além da concentração de terras, entre outras questões que a gente já observou. E aí nós temos essa mudança, né, que ela tem que ser efetuada pelo Estado, aí tem a questão aqui de desapropriar as grandes fazendas, né, principalmente aquelas fazendas ali que são classificadas como latifúndios, que a gente viu, onde elas estão voltadas ali para o mercado imobiliário. Vimos também a questão de distribuir lotes de terras, né, a pequenos agricultores, né? Então, como que eles vão utilizar essas terras aí para a questão da agricultura familiar, a reforma agrária de uma forma geral aí onde a gente observa essas questões, tá bom? E na imagem a gente tem aí, olha, um pouco dos latifúndios, né? As áreas em destaque em vermelho, que são as áreas maiores aí e onde há essa concentração, né? Que são grandes propriedades nas mãos de poucas pessoas. Falamos também sobre a questão da função social da terra, para fornecer aí alimento, fornecer matéria-prima, né? Servir também para a produção aqui de alimentos e matéria-prima, que seria justamente essa função social da terra. Além disso, dentro dessa função social aqui a gente também pode colocar a geração de emprego, né? Gerar emprego aos trabalhadores do campo, a questão da dificuldade também aqui de promover essa redistribuição igualitária, essa redistribuição equitativa das terras, né? E aí a gente observa algumas características da reforma agrária e também os problemas, né, de fazer essa redistribuição de forma igualitária, né, entre outras questões. Saindo um pouco do campo, falamos sobre globalização. Então, vamos rever aí alguns pontos. Nós vimos que a globalização, né, essa expressão, né, aqui a expressão globalização, o nome globalização, ele ganhou popularidade na década de 1990, né, então, onde passou-se a falar mais sobre o que era globalização, como é que se dá a globalização.
Então, através aí da mídia, tornou-se aí uma parte integrante da vida cotidiana, né? Isso representa a continuidade aqui, olha, do que nós chamamos do processo histórico da globalização do capitalismo, né? Visto que no final da década de 90 a gente tem aí algumas mudanças, como é o caso da expansão do capitalismo, né? A queda do Muro de Berlim e a expansão do capitalismo para outras nações, né? E aí a gente observa o uso dessa expressão globalização, onde passa a ser mais discutido, mais falado. Vimos que a globalização ela possui várias dimensões, né? Inclusive aí proposta pela visão do geógrafo Milton Santos. E aí nós falamos sobre a dimensão econômica, vimos aqui a dimensão social, a dimensão cultural, a dimensão política. Milton Santos debate também a questão ambiental, né? Onde, por exemplo, os países se reúnem para discutir as questões ambientais, né? Então, são realizadas ali algumas cúpulas sobre o clima, e aí é discutida a questão da poluição, das indústrias, como é que está se dando a questão da emissão de dióxido de carbono para a atmosfera, entre outras questões, né? Então, um problema que ele é discutido mundialmente, certo? E nós observamos também que a globalização ocorre no espaço geográfico em diversas escalas, né? Então, um problema, por exemplo, como uma questão social aí no lugar onde você mora, que seria numa escala local, né? Mas essa questão ela pode ser discutida também em outras escalas. Um problema ambiental, por exemplo, ela pode ser discutida na escala regional, aí numa escala mais ampla nacional, e aqui, olha, numa escala mundial, tá bom? Então, ocorrem no espaço geográfico em várias dimensões, como a gente observou, e também em várias escalas, certo? Apenas para a gente aí relembrar. E aí nós falamos também sobre a globalização, né? Nós falamos sobre a questão dos fluxos, né? Os locais eles estão interligados aí por uma rede de fluxos dirigida a partir de centros de poder econômico e políticos concentrados, né? Então a gente tem essa interligação através do desenvolvimento tecnológico, né? Tanto dos meios de comunicação, também como os meios de transporte. Hoje a gente tem uma disseminação muito grande de informação e também de transporte, né? Hoje as pessoas elas podem viajar de um continente para outro através ali do transporte aéreo. Eu posso me comunicar com outras pessoas de outros países, de outros continentes, através ali da internet. E aí temos também que esses fluxos, eles englobam a circulação de pessoas, né? Através aí, como o caso aqui da imagem das rodovias, do transporte aéreo, transporte marítimo, e também de bens materiais e imateriais, né? Então a gente tem um transporte desses produtos, né, da matéria-prima ou então do produto final, produtos que vêm ali da China e eu utilizo, por exemplo, no meu cotidiano, no meu dia a dia, ali na minha casa, a minha roupa, que pode ter sido fabricado ali em um outro continente, chegou até aqui ao Brasil, chegou no estado do Amazonas, chegou aqui em Manaus, certo? Falamos também sobre os países emergentes, né? No meio da globalização, a gente tem aí, por exemplo, os países emergentes com um notável crescimento econômico, no qual a gente pode colocar, se destacando, né? Se a gente fosse falar aí sobre a questão de um país em desenvolvimento ou de um país emergente. Então, são nada mais é que nações em desenvolvimento aqui, né? O nosso conceito, para a gente relembrar, de países emergentes. Nações em desenvolvimento. E aí a gente tem também um padrão, que seria aqui desse crescimento econômico. E características socioeconômicas distintivas, destacando-se das demais economias periféricas, tá bom? Então, são países que, no cenário econômico, né, internacional, mundial, eles acabam se destacando. E também tem esse destaque aí dentro da globalização, né, essa interdependência econômica de um país com o outro, entre outras questões que a gente vai observar, como é o caso, por exemplo, do nosso país aí, do Brasil, certo?
Esses países, eles demonstram aí, como a gente pode observar, estágios intermediários de desenvolvimento, possuindo aí um setor aqui industrial dinâmico, né? Habilidade significativa aqui em exportação, em um grau considerável de dinamismo econômico, né? Então, se destacando no cenário econômico internacional ou cenário econômico mundial, certo? E aí a gente tem, por exemplo, o caso aí do Brasil, a gente observa um setor industrial, né, bastante diversificado. Então, vários tipos de indústrias, né, que são produtos fabricados aqui, que são exportados para outros países. E falando em países emergentes, nós falamos sobre os BRICS, né, que é inclusive um dos temas aí bastante falado atualmente, porque a gente teve diversas mudanças, né, onde nós tínhamos ali apenas 5 países, e esse ano a gente teve aí a entrada de novos países para os BRICS, tá bom? Inicialmente, nós temos aí o acrônimo, né, dos BRICS, como a gente já viu aí nas nossas aulas anteriores. Os BRICS constituem um conjunto de nações aqui, olha, do que chamamos de mercado emergente em termos de desenvolvimento econômico. Então, voltando lá aos países emergentes, os países ali que estão com um crescimento econômico notável. Então, esses países emergentes, eles estão aí formando esse grupo que são chamados de BRICS, tá bom? Que antes era apenas o BRIC, né? Inicialmente, sem o S. Aí a gente tem a entrada de um novo país e aí a gente formou o acrônimo para BRICS, tá bom? E aí nós temos as características de cada um deles, né? O acrônimo nada mais é que a inicial de cada um do nome dos países, certo? Com exceção ali da África do Sul, que nós já vimos que em inglês inicia ali com S, certo? E aí a gente observa também as características com relação aos países que entraram inicialmente. Nós temos aqui apenas o Brasil, aqui a Rússia, a Índia e a China, certo? E em 14 de abril de 2011, né, inclusive após um acontecimento mundial, que foi a Copa do Mundo ali no continente africano, em vários países, nós temos em 2011, 14 de abril, a entrada aqui da África do Sul. E aí nós temos a mudança para BRICS, né? Os BRICS, eles não se configuram, gente, a gente não pode confundir, eu bati muito isso na aula para vocês, olha, que não é um bloco econômico, tá bom? Ou uma associação de comércio. A gente precisa relembrar disso, certo? Que não é um bloco econômico. Muitas pessoas acabam confundindo, certo? Mas não é, isso daí a gente já sabe. E aí temos o mapinha para a gente observar a localização de cada um deles, né? No mapa mundi. Nós temos esse termo, né, que foi utilizado aí em um artigo, tá bom? Escrito por Dioneio. E aí a gente tem nesse artigo, construindo uma melhor economia global, aqui ele colocou BRICS, tá bom? Que seria o acrônimo, né? A inicial de cada um dos nomes. E aí a gente tem os países ali no continente africano, asiático e aqui no nosso continente, tá bom? Na América do Sul. E aí nós temos essa primeira vez, né, nesse artigo, escrito aí por esse economista, que ele foi utilizado aí inicialmente sem a inclusão aqui da África do Sul, tá bom? Então, apenas BRIC. E aí a gente tem essa discussão com relação a esses países emergentes, né? Qual seria aí a principal característica, objetivo desses países se agruparem, mas não formarem um bloco econômico. Certo? E aí temos que os países dos BRICS, eles realizam anualmente aqui, olha, uma cúpula que conta com a presença dos chefes, né, de cada um dos países, de cada um dos representantes, ali para discutir, né, como é que está a situação de cada um dos países, o crescimento econômico deles, a industrialização, dentro desse cenário internacional, tá bom? Então, essas reuniões aqui seriam mais para aprofundar o diálogo, né, entre os membros e desenvolver estratégias, né? Então, aqui,
planejar as estratégias aí para o crescimento e também para o desenvolvimento desses países emergentes, certo? E aí nós temos que, ao longo dos anos, os BRICS se expandiu, né, significativamente e tem seu escopo de atuação, aí 5 países, como nós já observamos. E tornou-se uma entidade econômica e geopolítica de grande relevância no cenário internacional. Inclusive, uma questão agora bastante falada, né, com relação às mudanças no qual eles estão passando e também esse destaque desses países emergentes com relação aos outros países, né? E a gente tem aí um país bastante forte, como é o caso da China, né, um dos grandes exportadores aí para diversos países do mundo, tá bom? E aí temos outras características, né, com relação aos países dos BRICS, essa cooperação, diminuir essa questão da dependência de uma moeda, né, que seria o dólar, entre outras questões, certo? Então essa foi aí a nossa revisão. Espero que todos tenham gostado. Até uma próxima.